Quero começar fazendo uma oração e agradecendo a Deus. Hoje eu não quero pedir nada, nada mesmo. Eu só quero agradecer. Só quero agradecer por ter me sustentado e continua me sustentando todos os dias da minha vida, a minha família, meus amigos. Obrigada, meu Deus. Obrigada por tudo. Também quero pedir desculpa a vocês. Talvez eu erre aqui algumas palavras e eu ainda estou, na verdade, me situando. Hoje fazem exatos 15 dias que meu pai faleceu. Foi morar com Deus. Vocês sabem que esse canal era muito mais dele do que meu. Ele conquistava as pessoas e pedia para que as pessoas se inscrevessem aqui no canal O Quero Esse Café. Eu vou fazer aqui um breve resumo do Quero Esse Café, para que você entenda o propósito desse canal e como tudo começou, para poder a gente então conversar. O Quero Esse Café surgiu quando minha mãe ficou doente. Para quem não sabe, eu até já deixei vídeo aqui no canal, mas para quem tá chegando, é novo ou nova por aqui, obrigada por ter me dado essa oportunidade, por ter confiado em meu trabalho, que eu nem sei como vai ficar daqui para frente. Mas então, voltando ao Quero Esse Café, surgiu quando minha mãe ficou doente do coração. Ela fez uma cirurgia, ela trocou a válvula e hoje ela tem uma válvula mecânica. Por conta disso, ela tem que tomar remédio todos os dias. Então, para que a gente conseguisse o diagnóstico, foram muitos dias, meses de sofrimento. Minha mãe ficou bastante debilitada. E foi logo na pandemia, no início da pandemia, quando estávamos desorientados, sem saber de fato o que iria acontecer. Tudo isso que vocês já sabem, porque todos nós vivemos essa pandemia. Então, a gente não sabia como prosseguir, como seria e tudo mais. Eu parei o vídeo aqui, desculpa, porque minha irmã acabou de chegar. Então, nós íamos, acredito que diariamente, para as clínicas, para consultas, exames e tudo mais. O rapaz que fazia esse trajeto com a gente, ele sempre, quando parava em um posto, uma lanchonete, alguma coisa do tipo, ele via o nosso sofrimento. Minha mãe ia sempre calada e voltava calada também. Na frente sempre o meu pai, o motorista, no fundo minha mãe e eu. E ele sempre oferecia café, só que ele oferecia de uma maneira diferente. Ele é de Salvador, Bahia, e ele sempre fala coisinha e tal. E ele oferecia assim: quer café, coisinha? E quando minha mãe ficou internada, enfim, a gente descobriu o problema no coração e realmente precisava fazer essa cirurgia de caráter urgente, uma cirurgia bem complexa. Eu fiquei com a minha mãe lá durante 18 dias, a gente dividiu as atividades, minha irmã veio ficar aqui no sítio, minha irmã mais nova, nós somos em 4. Minha irmã mais nova estava resolvendo a parte da administrativa, meu irmão resolvendo outras coisas e a família toda, meu esposo, meus cunhados, minha cunhada, todos os amigos, nossos irmãos do axé, todo mundo estava envolvido para fazer tudo acontecer, claro que com a permissão de Deus. E ele sempre oferecia café. Quando eu fiquei internada lá com a minha mãe, no período assim, no auge, eu digo, não sei nem se é a expressão correta, mas nesse momento bem tenso da pandemia, todo mundo de máscara em tempo integral, eu comecei a escrever um livro lá dentro do hospital, com todos os detalhes ali. O propósito era depois lançar esse livro. Eu sempre tive esse pensamento e essa vontade de escrever um livro. E surgiu essa necessidade lá para que eu conseguisse entender mais sobre as coisas e todas as anotações que eu tinha ali, rascunhos de toda a visita médica, a equipe e tudo mais, eu sempre anotava. E eu resolvi começar a fazer um diário. Eu não pensava nem em Instagram, nem em YouTube. Na verdade, eu não conhecia muito. Hoje eu continuo não conhecendo tanto. Porém, eu tenho mais um traquejo, bem pouquinho, mas tenho. E foi quando a médica perguntou, um médico, se eu não estou enganada, se eu estava escrevendo um livro, porque toda vez que ela chegava lá, ou ele, enfim, eu sempre estava com um caderninho escrevendo. E eu falei que sim.
E ela achou bem massa. Então eu pedi a permissão de alguns médicos para mencionar o nome da equipe médica e tudo mais. Quando minha mãe fez a cirurgia, depois veio para a recuperação, que não foi o que nós estávamos esperando. A gente achou que faria a cirurgia e tá tudo acabado. Não foi isso que aconteceu. Minha mãe teve muita dificuldade de aceitação e sofrimento. Durou ainda, eu acredito que 8 meses, para depois as coisas começarem a chegar no tão sonhado normal, que nunca é, né? Pois veja você. Depois, fazendo acompanhamento com o psicólogo, sim, fazendo terapia, minha mãe também, para poder a gente entender tudo aquilo que era muito estranho pra gente no momento. Ela falou assim: Lânia, você tem muita bagagem, você tem muita história, você não pensa em criar um canal? Talvez essa sua história sirva de inspiração para outras pessoas. Mas até então eu não conhecia, achei demais para mim. Mas eu fui amadurecendo a ideia, fui pensando e tal. E quando surgiu realmente esse interesse, eu não vi outro nome que não fosse o Quero Esse Café, por conta disso que marcou muito a nossa vida. Então eu fui estudar um pouco sobre como fazer e tudo mais, errei muitas vezes, tive que excluir vários vídeos, não sabia de direitos autorais, não sabia de muitas coisas. Mas depois as coisas foram chegando, aos poucos eu fui entendendo mais, fui perguntando aqui, fui estudando até aqui mesmo no YouTube para entender. Então ficou. E eu tava com medo de falar minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos já sabiam. Mas meu pai e minha mãe, eles não gostavam de rede social. E achava que tudo que a gente fazia, tirava uma foto, postava, era muita exposição e tudo mais. Então eu fiquei guardando esse segredo, entre aspas, deles, porque eu achava que eles não iam apoiar. E foi muito pelo contrário. Quando eu falei, foi uma surpresa muito grande para mim, porque meu pai e minha mãe, eles apoiaram muito de imediato, gostaram muito da ideia. Meu pai achava que seria como se eu estivesse aparecendo na TV. Na verdade, eu acredito que ele achava que era estar aparecendo na TV. E eu expliquei que não e tal, mas qual seria o tema, qual seria o nicho, você precisa definir o que eu iria falar e abordar aqui. E até hoje eu confesso que eu não sei muito o que eu quero focar. Se é um canal para falar de muitos temas, se é um canal para fazer entrevista, se é para mostrar o que eu conheço, se é para fazer reflexão, oração e tudo mais. E eu estou fazendo de tudo um pouco. Estava. E meu pai sempre conversando com as pessoas, me pedia um link e pedia que as pessoas se inscrevessem. Na verdade, ele fazia mais divulgação do canal do que Lânia Santana, no caso eu mesmo. Eu confesso que eu me sentia envergonhada, porque às vezes eu percebia que as pessoas não gostavam, não queriam assistir os vídeos no YouTube, gostavam mais de vídeos curtos, de outras plataformas. Mas ele insistia. Ele insistiu, 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 até quando Deus o chamou para perto dele. Hoje, meu pai completa 62 anos. E hoje, no dia 18, depois desse tempo, eu resolvi gravar aqui. Eu passei um tempo aleatório, sem ter muitos conteúdos e sem ter vontade de gravar. Eu não entendia o porquê, não sabia que isso depois teria um significado. Eu gravei também a rotina lá da época que ele ficou internado, sim. Meu pai, ele infartou, não uma vez, mas algumas. No início, logo, ele já foi para o hospital de imediato. De lá, ele já foi transferido para outro hospital, com muita urgência. Já ficou na UTI, já passou esse processo todo e a gente estava acompanhando. E eu resolvi gravar algumas coisas que eu achava importante nesse período, como se portar em uma UTI, porque até então a gente não sabia, teve que descobrir na prática quais seriam as roupas permitidas, pelo menos naquele hospital que a gente estava. Eu achei de muito bom grado e também de informação, porque o cafezinho também é informação. E eu sabia que quando ele voltasse de lá, ele iria assistir, porque ele acompanhava em tempo integral. Ele não estava com o celular lá naquela situação, não tinha como. Mas depois, com certeza, Deus iria permitir e ele iria pegar o celular. Mas aí eu gravei alguns vídeos, depois eu não gravei mais. A gente passou um processo muito triste e algumas descobertas de algumas doenças e tal. Depois ele foi transferido para outro hospital. Precisava fazer uma cirurgia, um ponto de safena. Não foi permitido fazer naquele momento, então ficou lá um bom tempo estudando, fazendo muitas pesquisas, fazendo todo o tratamento. A equipe médica, assim, nossa, muita gratidão mesmo a todos os envolvidos. E nós ficamos no aguardo, ele passou um mês, ele foi no dia 14 e ele voltou no dia 14. Então foram
30 dias ali de muito sofrimento, mas a gente conseguiu se fortalecer. Depois ele saiu, depois de um longo período, ele saiu da UTI e ficou na enfermaria, então ele podia ter visita. Visita ele sempre teve, mas ele pôde ter um acompanhante, então a gente ficou dividindo. Para quem não sabe, eu tenho problema na coluna, 3 hérnias de disco. A minha irmã mais velha também tem, e minha irmã mais nova, alguns probleminhas de saúde, como a gente também tem ansiedade e tudo mais, que a gente desenvolveu já no período da doença da minha mãe. Então, 3 anos depois que a gente descobriu que minha mãe estava com problema no coração, veio o problema no coração do meu pai. Só que o meu pai, ele infartou e minha mãe não. Minha mãe realmente foi mais doloroso, porque demorou mais tempo, mas ela conseguiu se recuperar porque ela fez a cirurgia. E já no caso do meu pai, ele infartou, já foi para a UTI e ele ficou em 2 UTIs. Ele ficou primeiro em um hospital, depois ele foi transferido. A transferência dele só pôde acontecer com uma ambulância, uma UTI móvel, por conta de todo o processo. Lá ele foi se recuperando e quando a gente recebeu a notícia que ele não poderia fazer a cirurgia por conta que as veias dele eram fininhas e não tinham condição, estavam entupidas, assim, bem alto ali o grau, o nível. Eu não consigo falar sobre isso com mais profundidade, porque realmente eu não entendo. E é algo também que me machuca muito ainda. Mas aí ele fez ali todo o tratamento, voltou para casa e continuou o tratamento dele aqui. E se passaram disso tudo 4 meses. 1 mês internado, 3 meses aqui com a gente. E aí depois eu não conseguia mais gravar vídeos. Eu até insisti. Gravei 1, 2, 3 talvez. Aí falei aqui com vocês que eu iria insistir mais e que eu iria gravar mais. Mas daí eu não conseguia. E ele, quando ele voltou, ele assistiu um vídeo, eu gravei até um no hospital lá e tal. Ele voltou. Só que aí ele já, alguma vez, uma vez ou outra, ele falava que eu tinha que continuar. Mas depois ele parou de falar. Eu não sei se ele estava sentindo dores e tal, mas a gente fez todo o acompanhamento. Tudo que foi indicado para fazer foi feito. Meu pai foi muito assistido e tal. Isso nos conforta bastante. Como a gente é muito espiritual, a gente confia sim na vida depois da morte. Então a gente tem que pedir a Deus sempre, em qualquer situação. Eu não estou falando aqui de religião, pois veja, cada um tem a sua ou não, e tá tudo bem também, sem julgamentos. Se é uma coisa que eu estou aprendendo muito, é conversar com Deus, é colocar meu coração ali à prova. Eu já até comentei, eu não sei se foi nesse canal, eu também tenho outro que fala de oração, mas eu não levei adiante, porque o foco realmente era aqui no Quero Esse Café. E eu sempre falava de oração, que eu não conseguia fazer uma oração assim, sabe? Com aquele fervor e conversando com Deus. E de um tempo pra cá eu aprendi muito. Aí depois veio o falecimento do meu pai e eu estou mais ainda querendo fazer muito. Não existe algo que eu faça na minha vida que eu não converse primeiro com Deus. O vídeo de hoje foi muito conversado com Deus. Eu não sabia se eu gravava, se eu voltava aqui para falar com vocês. Eu não estava sabendo lidar com tudo isso. Muito duro, muito forte. Eu não vou me estender aqui nesses detalhes, porque ainda não estou pronta e também não quero falar. Me desculpe, eu não quero voltar aqui no canal para assistir os vídeos e encontrar esse que estou falando sobre, porque eu quero dar um passo adiante. Mas eu pensei sinceramente em desistir aqui do canal, pensei mesmo. Eu tô abrindo meu coração aqui com vocês mesmo, de todas as formas. Eu pensei em desistir aqui do canal porque eu não estava conseguindo lidar. Mas aí eu fui pedindo a Deus direcionamento, que Ele me falasse tanto, porque muito desse canal, meu pai tem tudo a ver com ele. Aí hoje, no dia 18, que ele estaria completando 62 anos, está, né? Ele não está aqui, eu não tô vendo meu pai materialmente, assim. É assim a palavra? Eu não sei. Eu não tô vendo meu pai fisicamente aqui na minha frente, mas eu o sinto em qualquer momento do meu dia. Eu sei que ele tá assistindo eu gravando aqui, porque ele gostava muito, ele se identificava, ele me dava muito mais força do que eu tinha. Ele queria muito que isso tudo aqui desse certo, e por conta disso eu não desisti algumas vezes aqui do canal. Não é fácil, não é só você ligar aqui
uma câmera, um celular e começar a gravar. Não é assim. Requer muitas coisas. Às vezes, portas fechadas na cara. Muitas pessoas que não acreditam nesse sonho aqui, sabe? E que torce pra você desistir. É aquele abraço, mas pedindo que não dê certo. E aconteceu comigo muitas vezes. E eu quis, ele não. Bora, 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 bora. E hoje entendo que ia ficar aqui a lembrança que muitas vezes eu quis, sabe? Meu pai não era muito de tirar foto. Eu acho que eu nem tenho uma foto com ele. Não era assim de abraçar. Eu sentia essa vontade, mas não tinha. Mas depois de um tempo, eu acho que de tanto eu falar, aí se tornou amigos. Muito, 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 muito amigos. Conversávamos muito. Viajávamos demais. Meu pai, minha mãe e eu tinha uma ligação assim. Aí eu não faço nada que eu não converse com Deus, com a minha espiritualidade. E sempre foi assim. Tudo que acontecia eu corria e contava pra ele. Porque eu ficava na espera que ele ia me falar que estava certo ou que estava errado, que eu seguia ou que não. E esse ano ele não perguntou sobre a minha semana pedagógica, sobre assim, quando que você vai voltar a trabalhar e tal, que eu estava de férias, né? E não aconteceu. E eu não me toquei. Já era tudo isso aqui. Pensei, então como que vai ser? Como que eu vou continuar gravando e eu não vou falar pra ele o tema? Não vou mostrar o vídeo. Não tem como acontecer. Não tem. Então, mas aí eu fui conversando com Deus, minhas dores e tal, tudo que a gente tava vivendo, os primeiros dias foram os piores. Mas aí, parece até pouco tempo, né? Para muitos. Para mim, não. É muito estranho tudo. O vazio é grande, grande demais. Mas o canal também veio com essa força quando eu tava triste, quando eu via minha mãe sentir alguma coisa e daí eu pensava que ia acontecer tudo de novo. Eu me sentia bem quando eu pegava a câmera, que eu nem aparecia, vocês sabem, né? Mas quando eu pegava e começava a filmar, eu sentia tanta força. Era uma força que vinha assim. Eu nunca pensei em números. E claro que você quer, né? Que seu canal monetize, você quer ter as 4.000 horas assistidas, você quer. Isso aí eu não vou mentir pra você. E também meu pai queria muito que o canal começasse a receber, porque um dinheirinho, para quem não sabe, o canal é um emprego, sim. Não desvalorize o trabalho de ninguém. E é um trabalho, é um emprego, você faz, você edita, eu faço tudo. Comprei alguns equipamentos para me ajudar, mas no meio, por fim, eu acabava gravando vídeos ali do modo mais natural possível. O mais simples para mim era o melhor. E o canal, ele tem uma frente muito forte no social. Porque meu pai fazia muita caridade, ele gostava muito de ajudar o povo. E eu vim com isso, sabe? Eu queria muito, 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 muito. Que tudo desse certo, eu começasse a ganhar, receber, para que eu pudesse pôr em prática aqui todo esse projeto e esse sonho e esse social que está dentro de mim. Mas aí ia crescendo bem pouquinho e não dava certo algumas coisas, vídeos que... eu não tive um vídeo ainda que viralizou. Eu acho que eu tenho um vídeo de 1.000, de 500 e tal, mas depois foi caindo, 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 caindo. Aí, às vezes, quando eu via, me desanimava, mas quando ele via, 24 pessoas assistiram, 30 pessoas assistiram, pra ele era uma emoção, um número tão grande pra ele, sabe? Ele não entendia esse negócio de viralizar. Ele não sabia o que é que faz um vídeo viralizar. As pessoas assistem mais, né? Aquele vídeo cai na graça do povo ali. Mas sabe que, por mais que ele dissesse, meu filho, você vai ganhar com isso aqui. Mas não era tudo. Nunca foi tudo pra ele. Ele queria me ver fazendo, sabe? Ele ia atrás do povo para que eu fizesse entrevista. Eu não me sentia pronta ainda. Não estava preparada. Porque a gente sabe também que esse mundo
tecnológico tem muito julgamento, você aparecer de qualquer jeito. Eu nunca fui vaidosa, assim, de me preocupar com como tá o cabelo, a sobrancelha ali no lugar, ou a maquiagem. Olha como eu tô aparecendo aqui. Aí eu falei assim, quer saber? Então eu não vou aparecer, vou fazer o vídeo e não vou aparecer, porque aí já temos 20 minutos aqui de conversa. Talvez seja o vídeo mais longo, mas eu preciso colocar pra fora tudo que eu tô sentindo aqui. Aí ele falava, mas eu vou pegar uma entrevista pra você. Aí ele conseguiu que eu fosse dar uma entrevista na rádio aqui de Iambupe. Ele conseguiu uma em Alagoinhas, mas quando chegou aí eu já fiquei meio assim, não, eu não vou ainda, não tô pronta. Quer saber? Você tá falando que não vai porque não tá arrumado, que não tem roupa adequada. Vou comprar um monte de roupa pra você. Sandália, perfume. Aí você vai pro salão. Quero ver qual vai ser sua desculpa. Eu falava, não, calma, eu também posso comprar, mas ainda não é o momento ainda. Gente, na infância, ali, entrando na adolescência, eu sofri muito bullying. Muito, muito, muito mesmo. Nossa família é muito fraquinha, muito simples, sem ter muitas coisas. E nessa época na escola eu sofria demais. Eu sofria porque eu não arrumava o cabelo sempre amarrado com a passadeira. Meu pai comprava cadernos de flores, eles mangavam. Tudo, tudo, tudo era motivo para apontar o dedo para a Lânia Santana. Então, assim, querendo ou não, eu ainda tenho isso forte em mim. De não conseguir me ver bonita, não conseguir muito me olhar no espelho, não conseguir me arrumar ainda para dizer, tô legal, vou gravar um vídeo e vou aparecer. Eu já tô aqui, conversando com vocês. Então é assim, a gente nunca sabe de nada, né? Nunca. A gente tem tanto a aprender ainda, tanto, tanto, tanto aprender, que é forte isso aqui, muito forte. E assim, eu sempre quis aparecer aqui para conversar com vocês. Acreditem, aparecer mesmo assim como eu tô fazendo hoje. Mas quando eu pensava, eu até iniciava, mas aí eu sempre ficava colocando defeitos. Ah, porque meu nariz é... Ah, porque eu tô forte, né? Tô obesa. Nossa, que bochecha. Eu sempre ficava olhando pra mim mesmo com um desdém. Daquelas marcas que ficaram lá há um tempo atrás, que as pessoas fizeram, não tiveram esse acolhimento e não se importaram. Eu era só uma criança. Depois eu fui para a adolescência e ficou mais forte, porque eu não tinha o padrão que eles queriam. Isso magoa, isso marca, isso machuca, isso até mata. Cuidado, cuidado com as palavras, com as atitudes, porque olha eu aqui, prestes a completar 40 anos e com todos esses gatilhos e essas marcas. Mas eu quis realmente aparecer. Eu não pensei assim em pegar assim, mostrar aqui, eu tô na roça agora com minha mãe, e mostrar um ambiente e tal. Não que não seja importante, vocês até gostam muito. Mas eu queria realmente aparecer, eu queria que vocês me vissem mesmo. Porque pra mim ia me passar muita segurança e que eu olhando, é como se eu estivesse vendo cada um de vocês. E com a certeza, não vai ser 100% que irá abraçar o que eu tô contando aqui. Mas com certeza terá, no mínimo, uma pessoa, uma coisinha que vai dizer assim, Lânia, siga, desista não. Seu pai não me ia querer ver você desistir. Eu sei que não. Eu sei que não. E eu queria muito não estar chorando aqui. Pra não ser motivo de falar assim, nossa, ela tá usando essa história para se promover. Ela tá querendo aparecer aqui para chamar a atenção e as pessoas, através desse vídeo, chegar no canal. Não, não é. Do fundo do meu coração, não é. E você pode pensar no que você quiser, pois você é livre. E é justamente uma meta aqui do canal, sempre foi, é não ter esse dedo apontado
na ferida de ninguém. Então, assim, você pode até nem querer ouvir, nem assistir esse vídeo, porque não é do seu interesse, ou talvez vai te emocionar muito. Quantas pessoas por aí já passaram por esse momento, né? Podem estar passando nesse exato momento e tá aí juntando. Você, literalmente, você junta todos os cacos ali, ó. Você junta mesmo, para você seguir em frente. Não tem aquela música que diz assim: estão me perguntando se eu tô bem e como andam as coisas por aqui. Sinceramente, pai, não respondi ninguém. Na realidade, tá tão difícil para mim. Eu não quero contar os meus problemas, só falar de sofrimento e tal. Porque eu me sinto mais fraca quando isso acontece. Tive muitas crises aqui, de choro, de falta, de ausência, de arrependimento, de pedidos de perdão, de tudo. Aí, em meio a tudo isso, eu lembrava do que era esse café. Marlânia, era o momento, me julguem se for o caso, mas para mim, o que era esse café é um cafezinho do meu pai. Eu tenho certeza que alguém que vai estar assistindo esse vídeo vai dizer sim, verdade, porque eu o conheci. Eu sei que José Alvino de Santana vivia esse canal aqui. Ele queria muito que todo mundo conhecesse. Pedia sem medo. Não sabia nem falar que era YouTube. Falava errado. Mas ele dava escrito. Ele me pediu até para fazer cartãozinho para dar ao pessoal que chegavam aqui. Ele ia muito para a rua para entregar as pessoas, para as pessoas saberem como entrar lá. E é isso. Então, assim, eu não desisti daqui. Foi só um tempo. E hoje eu entendo. Foi um tempo. Aí, eu quero continuar, mas eu tô pedindo força a Deus, direcionamento a Ele, para me dar a nova versão daqui. Tudo que foi até aqui foi tudo que eu pude fazer e o que Deus me permitiu e o incentivo do meu pai, é claro. Hoje, no dia 18 de fevereiro do ano em curso, que ele completa 62 anos, esse vídeo fica marcado como um novo tempo. O que eu vou fazer depois daqui tá tudo no modo que Deus vai me conduzir. Como eu falei para vocês, eu não faço nada sem que Ele me permita fazer. Hoje, por exemplo, eu não tive uma noite muito boa. Mas aí quando eu acordei, me veio a vontade logo de fazer a oração. Aqui tá chovendo, eu vou até deixar. Eu acho que a introdução desse vídeo aqui mesmo vai ser essa caminhada vindo para cá. Eu mostrei até os banquinhos aqui, que eu fiz uma gambiarra para botar vocês aqui, que eu tô sem um tripé. Aí eu vou deixar aqui para vocês. Ele gosta muito desse lugar, ele gosta muito. Não consigo falar no passado. Não me vejo falando foi, gostou, gostava. É, gosta e está assistindo o vídeo. Aí, eu acordei cedinho, choveu a noite toda e trovejou muito. Como eu falei, eu não consegui dormir, né? Muito bem. Aí, quando eu acordei, já me veio muito forte esse sentido, assim, de fazer oração, conversar com ele, parabenizar pelo seu aniversário. E depois fazer esse vídeo aqui. Aí eu conversei com Deus, me permiti pedir essa permissão. Aí, quando eu fui na capela, eu voltei aqui para ajeitar, eu tô aqui no corredor, aqui nessa área maravilhosa que ele construiu com tanto amor. E de repente teve uma confusão aqui. Eu fiquei muito nervosa. Deixei o celular aqui e saí correndo, porque minha mãe, ela também faz o tratamento do coração, não é? Mesmo da cirurgia, mas ela precisa ainda desse suporte todo. Aí eu fiquei com medo da minha mãe passar mal, deixei o celular aqui e saí correndo e tal, depois que resolveu. Eu não consegui gravar mais.
não tomei café ainda. Eu tô assim do jeito que, basicamente, eu acordei, tomei banho, mas eu não tomei café ainda, eu tava conversando lá com minha mãe. Aí falei assim, será que não é pra gravar esse vídeo? Aí fiquei, né, tirei da mente, fui fazer alguma coisa lá, lavei os pratos e ajeitei alguma coisa lá na cozinha. Aí, de repente, veio a vontade de gravar. Eu tô aqui, só minha irmã que veio falar comigo, eu falei com ela pra ela ir lá pra casa, que eu tava aqui fazendo esse vídeo, ela entendeu super e foi pra lá. Aí já veio a vontade de realmente de prosseguir. Então é assim, aqui eu quero ter um espaço para fazer oração. Porque se você, assim como eu, também tem dificuldade em conversar com Deus verdadeiramente e que só faz aquela oração que você aprendeu ali na infância, né? Aquela mecânica que você faz ligeiro assim e tal. E que também não é nenhum dedo apontado na ferida, porque eu também passei por isso e tô passando. É tudo ainda um processo. Mas eu quero ter esse momento aqui. Que no início do canal eu até contava histórias motivacionais. Eu tenho muitas vividas, algumas que eu conheci e com certeza irei conhecer. Então, com certeza, no meu pensamento tem essa vontade de ter esse espaço aqui. Mas de tema mesmo, eu ainda não sei o que eu farei aqui no canal. Mas, como eu estou pedindo a Deus, com certeza chegará o momento. Então, não sei quanto tempo vai demorar para aparecer aqui de novo. Pode ser que eu apareça até amanhã ou depois, mas aqui me faz muito bem. Então, é isso. Meu pai não está mais entre nós fisicamente, só espiritualmente. E o canal é a minha porta de todas as lembranças. Ele tem até vídeo aqui no canal também. Mas assim, sabe quando você... Porque eu tive esse momento de falar, mas eu vou conversar com quem agora? Para agarrar na minha mão. Sempre foi meu pai. Como vai ser? Por como? Cadê? Como? Aí veio o canal. Então, toda vez que eu estiver aqui com vocês, é ele pegando na minha mão e dizendo, siga em frente. É nosso. E, dizendo isso, não vai ter só vídeos do que deu certo. Vai ter vídeo da realidade. Qualquer que seja o vídeo. Vai ser muito real. E vai ser. Então, finalizo esse vídeo aqui. Vou postar assim. Não vou editar. Não vou. E quando eu finalizar aqui de conversar com vocês, então eu já mostro aqui mesmo, para que nesse vídeo inteiro já saia sem edição. Eu quero finalizar agradecendo a Deus por tudo. Como eu comecei, eu finalizo agradecendo. Só o Senhor, meu Deus, sabe de tudo que a gente vem passando. Então, meu coração já pertence a Ti desde quando eu nasci. E eu só faço, cada dia que passa, acreditar mais. Porque se não fosse o Senhor, se o Senhor não tivesse comigo o tempo todo, eu não sei o que seria de mim. Não sei. Obrigada. Eu não sei de quem é essa música, mas eu gosto muito dela. Possa que tenha direitos autorais, então eu vou cantar bem pouquinho. Eu não quero precisar excluir esse vídeo aqui. Nada é igual ao seu redor. Tudo se faz no seu olhar, todo o universo se curvou no seu falar. Teologia para explicar, o Big Bang para disfarçar. Pode até duvidar, mas ele é um Deus a me guardar. E eu, tão pequena e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó dar-me de... Obrigada.